Começou. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Linhares, né? Sou especialista em endodontia, prótese e dentística, galera. Então vamos lá, vamos para mais uma aula. Agora é a parte 2 da aula de emergências em odontologia. Primeira parte lá a gente falou sobre inflamação e início de infecção. Finalizamos ali com necrose pulpar e agora a gente vai falar sobre abscesso, as 3 fases do abscesso. Abscesso na fase inicial, fase em evolução, fase evoluída. Vamos falar qual são os 3 tipos de tratamento, né? O tratamento local, tratamento via drenagem cirúrgica, quando fazer drenagem cirúrgica ou não, e o tratamento sistêmico. Então vamos abranger nessa segunda parte da aula tudo relacionado ao abscesso, né? O paciente chegou no seu consultório com abscesso, como você vai proceder? Como vai ser o diagnóstico, sua conduta clínica e conduta pós-operatória nesse paciente. Beleza, galera? Já vou pedindo a vocês aí que compartilhem a nossa aula. Quem gostou, dá um like ou dislike se não gostar. Compartilha. Se for possível, segue a gente aí. Manda para mais dentistas, colegas dentistas aí que fazem a clínica odontológica. Vamos embora, vamos ajudar a gente a divulgar essa aula. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Bom, vamos nessa, galera. Então é o seguinte. Abscesso dentoalveolar agudo, né? Como eu disse para vocês, né? O abscesso ele tem 3 fases. Primeiro, o abscesso. O que é o abscesso? O abscesso é uma fase evoluída da necrose. O paciente teve uma necrose pulpar, não foi trabalhado, não foi cuidado, né? Você não solucionou o problema dele na necrose pulpar. A evolução da necrose pulpar é o abscesso. O abscesso, normalmente, ele vai vir quando o paciente tiver uma baixa na sua imunidade. Baixou a imunidade dele, ele vai ter o edema, ele vai ter a instalação do abscesso ali, né? E o abscesso ele tem essas 3 fases, pessoal. Fase inicial, que também pode ser chamada de perirradicular. Fase de evolução, que é a intraóssea, é a pior fase de todas. É aquela fase que o seu paciente tem uma dor insuportável, na maioria das vezes. Essa dor vem ao deitar, ele passa uma noite insuportável, não consegue dormir e no outro dia o abscesso está na fase evoluída, que é a fase submucosa. Nós vamos passar aqui, nós vamos hoje trabalhar aqui sobre essas 3 fases, vamos tentar entender melhor qual a conduta clínica que eu vou ter em cada fase do abscesso. Fase perirradicular. Primeiro que na fase perirradicular, o que eu tenho ali? Eu tenho o início da tumefação. Então, não há tumefação, ou seja, não há edema ainda visível, não há edema palpável. Eu tenho apenas um início da liberação de gases ao redor do periápice. A bactéria ela conseguiu tomar todo o canal, ela está liberando todas as suas endotoxinas e essas endotoxinas já estão saindo via forame. Então, eu tenho um início de pressão perirradicular, tá? Eu vou ter dor espontânea, dor aguda, dor localizada, a sensação do paciente de ter o dente crescido. Por que tem essa sensação? Justamente por causa disso. Os gases e as endotoxinas estão saindo via forame. Então, o que eu tenho aqui? Eu sempre faço isso aqui para o meu paciente. Ó. Eu tenho a raiz do dente, eu tenho o alvéolo. Entre raiz do dente e alvéolo, eu tenho ligamentos. Quando eu tenho pressão nessa região, faz isso aqui, ó. E esse espaço vazio fica cheio de gases. Cheio de gases. Então, nessa hora, o paciente começa a ter a sensação de dente crescido. Se eu tenho um deslocamento da raiz do meu alvéolo ali, e o paciente com sensação de dente crescido, o que vai acontecer? Todas as vezes que ele mastigar, ele vai tocar nesse dente primeiro. E aí eu vou ter dor à mastigação também. Dor à percussão, dor à palpação apical. Presença de mobilidade dental. Por que da presença de mobilidade dental? Deslocamento da raiz do alvéolo. Então eu vou ter presença de mobilidade dental. E os testes de vitalidade pulpar? Teste de vitalidade pulpar vai dar negativo. Nesse paciente aqui, não adianta eu tentar drenagem cirúrgica. Eu não tenho como fazer drenagem cirúrgica. Mas a drenagem via canal, sim. Drenagem via canal você vai conseguir fazer. Por quê? Porque a pressão está toda localizada no canal. Esse paciente, a pressão está toda localizada no canal.
tenho que anestesiar. O ideal é eu anestesiar esse paciente. Mas peraí, Bruno, eu não estou numa necrose? O teste de vitalidade pulpar não deu negativo? Ok, teste de vitalidade pulpar deu negativo. Mas lembram da aula 1 que eu falei que em toda necrose pulpar, as fibras tipo C amielínicas são as últimas a serem degradadas? Então pode acontecer de o quê? Você acessar esse paciente sem anestesia. Consegue. Você vai conseguir acessar esse paciente sem anestesia. De forma devagar. Porque lembra que ele está com dor à palpação, dor à mastigação, dor à percussão? Se você acelerar a broca para fazer o acesso a esse canal, a trepidação da broca vai fazer com que ele sinta dor. Então eu preciso anestesiar esse paciente. A anestesia nele vai fazer um fator psicológico, ele vai relaxar, esse paciente vai relaxar. Você vai anestesiar ele ali, relaxou, você vai conseguir trabalhar melhor. E aí eu sempre falo o seguinte, eu preciso se lembrar do quê? O paciente em fase inicial de abscesso é um paciente que eu tenho as bactérias altamente agressivas ali. Elas estão no seu poder de reprodução máximo. Fiz o acesso, entro com hipoclorito, começo a fazer a limpeza, né? Preciso remover toda a câmara do teto pulpar. Eu não posso, nesse paciente, apenas fazer entre aspas aqui, um buraquinho no canal e colocar um paramono. Você não vai estar fazendo absolutamente nada de medicação para esse paciente. Você não vai estar medicando esse paciente. Eu preciso fazer o acesso correto, a forma de conveniência correta desse acesso. Mais para frente a gente vai falar sobre a debridação dos canais, tá? Então vamos lá, ó. Esse caso aqui, paciente com, ó, você vai olhar o ligamento está espesso, ó, início de formação de lesão, ó, um início de formação de lesão. Isso significa o quê? Que a pressão está toda aqui dentro, a pressão está toda aqui dentro. Quando eu acessar esse canal, eu já vou ter drenagem. Eu vou ter drenagem. E aí eu preciso o quê? Drenar todo esse exudato infeccioso aí. Beleza? Ó, mais uma vez, ó, início. Você não vê a lesão intraóssea. Você não vê lesão intraóssea. Então a pressão está toda aqui. Esse aqui, provavelmente você consegue drenar. Aqui, canais muito finos, atrésicos, a chance de drenagem é menor. Fase intraóssea, então. Passamos pela fase perirradicular, fase inicial, fase intraóssea. Por que a fase intraóssea é a fase mais dolorosa do abscesso? Fase intraóssea é a fase mais dolorosa do abscesso. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo penetração do pus, do exudato, dentro do osso. Vamos lá, vamos imaginar aqui. Você tem a raiz, você tem periósteo, você tem toda a camada óssea, você tem mais um periósteo aqui, depois você tem a mucosa, certo? Então, nessa parte aqui, ó, o que está acontecendo? Está se enchendo de pus aqui. Eu tenho periósteo, osso, periósteo. Aqui está se enchendo de pus. A pressão que está nesse periósteo aqui é para perfurar esse periósteo, porque o corpo quer eliminar esse pus. O corpo precisa jogar esse pus para fora. Ele não pode deixar com que esse pus entre na corrente sanguínea. Ele precisa jogar esse pus para fora. Por onde ele vai jogar? Ele vai passar pelo osso, vai passar pela mucosa e vai fistular. Só que essa transição desse pus passar pelo osso até chegar à mucosa, ela é extremamente dolorosa, porque está pressionando todas as terminações nervosas que tem dentro do osso intraósseo. Todas as fibras nervosas intraósseas, elas vão ser pressionadas e vai ter, até chegar ali no periósteo. Então você vai ter uma dor espontânea, uma dor intensa porque você está como se você estivesse, entre aspas, estufando aquele osso ali. É uma dor insuportável, intensa, aguda, pulsátil, por quê? Pancada, tentando empurrar esse pus, tá? Agora eu já tenho presença de edema, eu já tenho tumefação no meu periósteo, você já consegue passar a mão sobre o osso e sentir aquele volume maior. Só que, nessa fase, esse edema está endurecido. Então, não adianta você tentar,
na fase intraóssea, fazer uma drenagem cirúrgica, porque você não vai conseguir. A única coisa que você vai drenar ali é sangue, sangue normal. Você não vai conseguir chegar até o pus ainda. Por quê? Porque não teve perfuração da cortical externa. Então você tem edema consistente, difuso, a superfície está endurecida, como eu te disse, lisa e brilhante. Por que lisa e brilhante? Porque eu tenho só mucosa naquela região ainda. Eu não tenho, apesar de estar com edema, eu não tenho uma pressão sobre a mucosa. A pressão está toda intraóssea. Então eu tenho uma superfície ali endurecida, lisa e brilhante, sem pontos de flutuação. Novamente, por que não tem ponto de flutuação? O exudato não está naquela região ainda. Ele está todo dentro do osso. Você vai apertar, você não vai ter aquela sensação de estar apertando um colchão de água. Você está apertando algo duro, duro. Mantém dor a percussão e palpação. Mantém teste de vitalidade pulpar negativo. E essa fase, por ser a fase de extrema dor, metabolismo trabalhando no seu nível hard, você pode ter nessa fase, né? O seu paciente pode ter nessa fase presença de febre e linfadenite, que é o quê? Os gânglios linfáticos dele aqui estarem edemaciados também. Ele palpar, ele fazer a palpação aqui e sentir dor. Às vezes o paciente chega no seu consultório e ele passa para você o seguinte, ele fala assim, ó, pô, parece que eu estou até com dor de garganta. Se ele falar isso, você já, opa, ele está começando a ter inflamação nos linfonodos. Então, aí sim, eu posso pensar em entrar com um antibiótico. Se o paciente tiver febre, qualquer alteração sistêmica relacionada à dente, eu preciso entrar com antibiótico. Tá? Se não tiver, não há necessidade. Eu preciso fazer o quê? A intervenção direta no dente. Intervenção direta no dente. Essa é a fase que a chance de você drenar via canal já diminui também. Por quê? Porque a pressão interna da raiz não existe. A pressão está para fora. Essa é uma fase que a medicação que tem que ser feita, eu preciso, na consulta de urgência desse paciente, por isso que eu não posso marcar uma consulta pequena. A consulta de urgência desse paciente, eu vou precisar fazer todo o debridamento do canal, eu preciso limpar todo o canal. Eu preciso chegar até o ápice, eu preciso levar medicamento até aquela região. Que aí sim, eu vou ter quase que zerado a produção de bactérias ali, e aí eu vou deixar o sistema imunológico do meu paciente agir. Olha, eu não tenho ponto de flutuação aqui. Isso aqui, se eu fizer a palpação, tá tudo duro. Não adianta eu vir e cortar essa região. Cortar aqui, eu só vou ver sangue. Eu não vou conseguir drenar pus nenhum. Ó, aqui já está começando a entrar numa fase. Ó. Pode ser que aqui, nessa região, você consiga. Mas sempre o quê? Palpação. Se você fizer a palpação nessa área aqui, fez a palpação nessa região, tá tudo endurecido, esquece. Não adianta tentar fazer drenagem cirúrgica aqui, tá? Você já consegue radiograficamente, olha, ver uma área mais radiolúcida. Por quê? Porque eu tenho uma pressão maior intraóssea aí. Ó, eu tenho uma área mais radiolúcida. E fase submucosa. Se o seu paciente conseguir chegar nessa fase, normalmente essa fase aqui, o edema está maior, tá? Você tem um edema maior e o rosto do seu paciente já está modificado. Você consegue ver o edema no rosto. E o paciente ele vai te dizer o seguinte, olha, eu estava com uma dor insuportável no dente, insuportável, não consegui dormir, de repente eu acordei com o rosto inchado e a dor diminuiu. Por quê? Ele teve aquela passagem. Né? Lembra que a gente estava falando agora há pouco do pus? O pus conseguiu penetrar no osso, aqui dói pra cacete. Tá dentro do osso. Chegou na cortical externa. Dor pra cacete de novo. E aí saiu. E aí aqui é mucosa. Mucosa é tecido elástico. Toda a pressão que fizer ali, ele não vai sentir mais por causa da mucosa ser tecido elástico. Então, o que vai acontecer nessa fase? Ele vai ter esticamento aqui do tecido da mucosa, ela vai esticar, até que ela fique extremamente fina, e aí o pus consegue fazer um furo. Né? A quantidade de pus consegue furar
esse tecido e aí vira o quê? Vira uma fístula, vira um abscesso crônico. Vai virar um abscesso crônico. Da fase submucosa, próxima fase do abscesso é abscesso crônico. Então, na fase submucosa, toda aquela pressão acabou. Acabou a dor pulsátil, acabou aquela dor espontânea. Ele passa a ter o que, então? Diminuição da sintomatologia dolorosa. A dor passa a ficar mais moderada. Ele continua tendo dor ao toque, à percussão, só que mais moderada. E aí, o que eu tenho nessa fase? Eu tenho isso aqui, ó, edema volumoso, localizado e flutuante. Nessa fase, sim. Nessa fase, eu posso fazer a drenagem cirúrgica. Nessa fase, eu consigo fazer a drenagem cirúrgica. Por quê? Porque eu já tenho um canal de saída de pus da parte óssea para aquela região da mucosa ali. Nessa fase, eu tenho aumento da mobilidade dental. Olha aqui, ó. Ele fica mais amarelado. Eu vejo a região mais amarelada. Aqui eu tenho pontos de flutuação. Aqui eu posso fazer a minha incisão, meu debridamento, fazer o quê? A remoção, a sucção desse pus. Tá? Fazer a sucção desse pus. Olha aqui, ó. Provavelmente ia formar, se não fizesse, ia formar uma fístula nessa região aqui, ó. Mesma coisa, eu consigo ver uma área bem radiolúcida da lesão. Ó, área bem radiolúcida, olha aqui. Então, vamos lá. Como que a gente vai realizar o tratamento em caso de abscesso? O paciente chegou no seu consultório com um abscesso. Você vai passar antibiótico para ele e vai mandar de volta para casa? Ah, eu preciso que... Você tá com o rosto inchado, eu não posso botar a mão. Está inchado, eu não posso botar a mão, porque eu posso levar a bactéria para o seu coração. Eu preciso que você tome 7 dias de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, para depois a gente mexer. Pasmem, mas tem muito profissional que faz isso. Tem muito profissional que faz isso. E aí esquece do seguinte detalhe. O passar antibiótico para o paciente vai solucionar alguma coisa ali? Você pode até conseguir diminuir o edema. Ok. Mas você não vai estar fazendo tratamento nenhum no seu paciente. Como assim, Bruno? A causa está onde? A causa desse problema está interno. Está dentro da câmara pulpar e dos canais radiculares. Nessa região, o antibiótico que você ministrou para o seu paciente não chega. O antibiótico ele só chega na causa do problema se eu tiver via sanguínea. O antibiótico, ele percorre o corpo e chega até o problema através dos vasos sanguíneos. Se eu tenho edema, eu não tenho vaso sanguíneo mais dentro do canal. Não vai adiantar absolutamente nada, você vai estar enxugando gelo. Por quê? Apesar de você estar ministrando antibiótico, o antibiótico ele está trabalhando da parte do forame para fora. Só que tem. Para ali e para dentro, está lotado de bactérias se reproduzindo. Está lotado de bactéria liberando endotoxina. E você não tratou, você não fez nada ali. O paciente continua, o paciente vai passar 7 dias tomando medicamento e 7 dias o quê? Reproduzindo mais bactéria ali dentro dos canais. Você precisa diminuir a quantidade de bactéria dentro dos canais. Independente da fase de abscesso que o seu paciente chegar no seu consultório. Seja ela inicial, em evolução ou evoluída, é necessário acessar esse canal e fazer a limpeza prévia. Ok? Então, nós temos o quê? 3 tratamentos. Tratamento local, drenagem cirúrgica e tratamento sistêmico, certo? Tratamento local. Primeiro de tudo, eu vou radiografar esse paciente. O paciente chegou com edema. A não ser que ele tenha um trismo, bem lembrado aqui, a não ser que ele tenha um trismo, porque às vezes, o edema está tão difuso
que ele pode causar um trismo e o paciente não ter abertura de boca, tá? Nesse caso, aí sim, você pode entrar com antibiótico, um relaxante muscular, no outro dia, entrar em contato com o seu paciente novamente. Você está conseguindo abrir mais a boca? Tô. Então vem para o consultório. Vem para o consultório para a gente fazer o tratamento local. Se não tiver assim, o paciente chegou. Você já está vendo ali, você já fez os exames iniciais, fez a anamnese, fez os testes térmicos de vitalidade pulpar, teste de percussão, palpação, localizou qual é o dente. Radiografia. Primeiro de tudo, você vai radiografar. Eu preciso saber se esse problema está direcionado para a endodontia ou se, por exemplo, eu tenho uma fratura, se o problema já está com uma reabsorção externa, entendeu? Então eu preciso da radiografia. A radiografia, ela vai me ilustrar o que está acontecendo. Ela é um exame complementar. Por ser um exame complementar, ela vai me auxiliar no diagnóstico, certo? A anestesia, qual devo usar? Eu sempre é uma palavra muito forte, né? Na maioria das vezes, eu gosto de usar mepivacaína com vaso. Essa é a anestesia eleita por mim para que eu faça meus tratamentos endodônticos. Sejam tratamentos de pulpite, ou necrose, ou abscesso. Eu me dou bem, eu gosto de usar a mepivacaína. No caso de abscesso, normalmente eu uso metade da tubete. Metade do tubete já é suficiente. Deixo a outra metade para, se caso, quando eu estiver fazendo o debridamento dos canais, tiver uma pequena sensibilidade, eu fazer uma irrigação ali inicial com o anestésico, tá? Esvaziamento do sistema de canais. Eu preciso remover o máximo possível de bactérias. Não adianta eu apenas fazer o acesso à câmara pulpar. O que muita gente faz? Sim, muitos dentistas que não são endodontistas não fazem nenhum acesso total. Pegam lá uma broca esférica, vamos lá, molar inferior, pega uma broca esférica, tira toda a cárie, remove a cárie, acessou a câmara, acessou não, trepanou a câmara, ou seja, furou a câmara pulpar, pronto, já tá bom. Furou a câmara pulpar, bota uma bolinha de algodão ali com tricresol, não se usa mais tricresol, bota uma bolinha de tricresol ali e pronto. Pronto, já fiz o atendimento de emergência do meu paciente, posso liberar. Aí daqui a 3 dias o paciente liga de novo. Doutor, cara, tá doendo. Eu não estou conseguindo mastigar. Eu continuo sentindo dor. Aí o que você fala para esse paciente? Não, é assim mesmo. É porque você precisa tratar o canal. Jovem, meu amigo, minha amiga, dentista, profissional, você não acessou a câmara. Isso não é atendimento de emergência. Isso não é eliminar a causa do seu paciente. Vamos pensar aqui, vamos analisar. Eu sei que a gente aprendeu assim na faculdade. Necrose, remoção do tecido, acesso ao canal, bolinha de algodão com paramono ou tricresol. Pulpite, acesso, trepanação, remoção do teto da câmara pulpar, bolinha de algodão com tosporin. Só que isso aí sempre me intrigou e eu nunca aceitei isso. Por uma questão pura e simples de física. A questão é física. Aonde eu tenho bactéria? No meu abscesso. A bactéria está na câmara pulpar, a bactéria está dentro das ramificações dos canais. Aí eu vou e faço isso aqui, ó. Acessei o teto da câmara pulpar. Removi todo esse teto. Pronto, a câmara pulpar está exposta aqui. Vou irrigar essa região, limpei, tirei bactéria dessa região. Aí eu vou e coloco uma bolinha de algodão curativo. Mas peraí. E internamente? Internamente. E o terço cervical, médio e apical dos canais? Não, mas Bruno, botei bolinha de algodão com paramono. Vocês acham que essa bolinha de algodão com paramono vai penetrar
no terço cervical, médio, apical. Cervical, dependendo, até penetre. Não, e aí tem gente que faz o seguinte, não, eu vou encher de algodão, vou pegar um chumaço bonito de algodão, lotado de paramundo, encharcado, vou colocar ali. O que você vai fazer é causar dor para o seu paciente. Só isso. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai ter penetrabilidade. A questão é física. Se eu não tenho medicação penetrando dentro dos canais, a bactéria que está ali ela vai continuar se reproduzindo. Vai continuar se reproduzindo. Meu paciente vai continuar com o metabolismo dele brigando com essas bactérias. Então, esvaziamento do sistema de canais é esvaziar todo o canal, se possível. Bruno, eu não sou endodontista. Eu tenho medo de penetrar com a lima dentro dos canais. Você vai fazer isso aqui, ó. Penetração desinfectante. Lembra da radiografia? Lembra da radiografia? Quer fazer de forma segura? Pega o tamanho, o comprimento da raiz, divide em 3. Pega o comprimento da raiz, divide em 3. Lima 10. Eu preciso só que você desorganize essas bactérias. Você precisa desorganizar essas bactérias. Por quê? As bactérias estão ali vivendo em colônia. Elas estão unidas. Só desorganize essas bactérias. Então você vai. Tem um pouquinho mais de habilidade? Vai com a lima 15. Terço médio. Pronto. Limpou um pouquinho o terço médio. Hipoclorito, ponta nave-tip, que é uma ponta fininha, para que essa ponta consiga penetrar na entrada dos canais. Você jogar hipoclorito lá dentro. Fez, pegou, terço médio, mesma coisa, movimento de um quarto de volta, vai e vem, ó, um quarto, olha o movimento da mão. Não é girando, não é assim, ó. Eu não estou girando a lima. Eu estou com a lima apontada aqui, estou fazendo isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Esse movimento. Movimento de vai e vem, ó. Vai, entrei um pouquinho, voltei, entrei um pouquinho, sempre fazendo esse movimento com os dedos, olha. Cheguei no ponto, parei, tirei, irriguei e aspirei de novo. Deixei o acesso, a câmara pulpar cheia de hipoclorito para que eu consiga penetrar com esse hipoclorito dentro dos canais. E aí você vai, terço cervical, terço médio, terço apical, fiz a irrigação, aspirei, aí sim eu posso colocar a minha medicação. Sempre que possível, eu vou fazer o quê? Ampliação do forame apical. Bruno, posso pegar a minha lima e meu canal tem 20 milímetros e ir direto a 20 milímetros? Não faça isso. Não pegue, porque pense o seguinte, aquilo ali está cheio de gases, está cheio de bactérias. Se eu pegar a minha lima e for com ela direto a 20 milímetros, eu vou empurrar esses gases para fora do forame. Eu vou causar uma agudização do processo e vou fazer com que esse edema aumente nesse paciente. Certo? Vou analisar se tem presença ou ausência de drenagem. Se tiver drenando via canal, vou pegar ou uma ponta nave-tip um pouquinho mais rombuda ou cânulas de endo fininhas e vou sugar. Vou ficar sugando essa drenagem até sair pus. Parou de sair pus? Ok, parei de drenar. Vou fazer um alívio oclusal. Medicação intracanal. E agora? Faço a medicação intracanal como? Se você não fez a limpeza toda do canal, ou seja, se você fez só a penetração desinfetante, ok, pode usar o paramono, pode usar o próprio hipoclorito dentro dos canais, pode deixar os canais irrigados com hipoclorito. Se você fez esse atendimento de emergência e você vai encaminhar para um endodontista, deixa preenchido com hipoclorito, algodão na câmara pulpar, curativo, e o paciente já entra, dali ele já entra em contato com o endodontista. Você mesmo vai fazer tratamento, pode deixar com hipoclorito ou paramono, hipoclorito ou paramono. Não, Bruno, eu sei trabalhar endodonticamente, eu consegui fazer toda a limpeza do canal. Conseguiu fazer toda a limpeza do canal? Hidróxido de cálcio com glicerina. Ué, preciso botar o paramono? Não, não precisa. Mas como assim, cara? Aí é questão química. Aí é questão química.
Eu preciso de cálcio agindo ali. Por que que eu vou colocar o cálcio reagindo com o paramono? Quanto mais cálcio ativo eu tiver ali, mais bactérias eu vou matar. Então eu vou usar o hidróxido de cálcio só com a glicerina. E vou fazer o selamento com o curativo. Certo? Deixa eu ver se passou demais aqui. Não. Drenagem cirúrgica. Perguntas que eu preciso fazer a mim mesmo. Primeiro, qual a fase do abscesso? Não tenho edema, não adianta eu tentar fazer drenagem cirúrgica. Tenho edema, mas esse edema está endurecido. Eu não tenho via de drenagem cirúrgica. Tenho um edema flutuante e eu vejo que tem pontos amarelados. Ok, aí eu posso fazer. Houve drenagem via canal quando eu acessei? Houve. Se houve drenagem via canal, eu não preciso fazer a drenagem cirúrgica. Eu já diminuí a pressão naquela região. Agora, vou fazer a drenagem cirúrgica. Incisão. Né? Você pode fazer incisão com lâmina de bisturi, certo? Lâmina de bisturi. Entro com uma tesoura, faço esse movimento aqui para soltar a mucosa. Ou cureta, e aí se eu conseguir entrar com a cureta ali, eu já vou raspando e sugando esse pus, certo? Vou sugar o quê? Como eu disse para vocês, com uma cânula de endo fina ou pontas navitipes, tá? Nessa fase, o que que eu posso fazer? Assim, é como se você já estivesse fazendo uma cirurgia parodôntica. Você já abriu aquilo tudo ali. Limpa o máximo que puder, ou com cureta de pério, ou com pontas de ultrassom, remover o máximo da lesão que tiver ali. Deixa tudo limpo naquela área. Limpou toda aquela região, usa o quê? Por que que eu gosto de usar? Água oxigenada. Você joga água oxigenada lá dentro? Não. Aguinha oxigenada de 10 volumes no algodão e na região que eu fiz o debridamento, eu vou só pressionando, massageando ali. A água oxigenada, ela tem o quê? Peróxido de hidrogênio. O que que o peróxido de hidrogênio é? O peróxido de hidrogênio, ele participa da nossa função imunológica. Ele ajuda na formação das células imunológicas do nosso corpo. Então, eu estou botando direto o hidróxido de cálcio, o água oxigenada de 10 volumes ali. Às vezes, uso também hidróxido de cálcio PA nessa região, certo? Sempre porque eu estou botando hidróxido de cálcio PA direto na região da lesão. Eu estou destruindo bactéria. Eu estou estimulando o meu osso. E aí, feedback do paciente diariamente. Beleza? Tratamento sistêmico. O que que eu gosto? Ibuprofeno 600mg de 12 em 12 horas com paracetamol de 500mg de 6 em 6 horas. Então, eu passo esse medicamento para o meu paciente e falo o seguinte, olha, você só vai usar essa medicação em caso de dor. Se tiver uma dor pequena suportável, não precisa usar, porque automaticamente isso vai diminuindo com o passar do tempo. Não consigo suportar, não tolero dor, então você vai entrar com ibuprofeno 600mg de 12 em 12 horas, mais o paracetamol de 500mg de 6 em 6 horas. Quanto tempo? 3, 4 dias no máximo. No máximo. Antibiótico, você entra, Bruno? Não. Só em caso de alteração sistêmica ou edema muito volumoso. O paciente estava com edema muito volumoso, teve febre, linfadenite, né? Os gânglios linfáticos doloridos. Aí sim, eu entro. Ou paciente com algum distúrbio. Paciente diabético descompensado, eu vou entrar. Paciente que está fazendo algum tratamento médico, eu vou entrar. Paciente que tem debilidade do sistema imunológico dele, eu vou entrar com antibiótico. Aí sim, né? Paciente cardiopata, vou entrar com antibiótico. Vai depender do quadro sistêmico dele. Dependendo do quadro sistêmico dele, aí sim, aí a gente entra com tratamento com antibiótico também, beleza? Aqui, ó, drenagem via canal, isolamento, deixa drenar. Só que você vai deixar drenar, drenagem via canal. Enquanto tiver saindo pus. Enquanto tiver saindo pus, você vai deixar. Sugador, aqui, ó. Outra drenagem, ó, drenagem via canal.
Aqui, ó, essa é a ponta que eu falei com vocês, olha. Pontinha nave-tip, fininha, ela vai penetrar no canal. Qual cuidado você tem que ter com essa ponta? Você tem que ter um stop nela. Canais amplos, você não pode deixar com que essa ponta vá próxima do forame, porque senão você vai fazer o quê? Você vai causar uma lesão do tecido periodontal por conta do hipoclorito extravasar o forame ali, tá? Isso você tem que ter cuidado. Essa ponta penetra muito no canal radicular. Então, stop. Trabalhe com ela com stop. Olha aqui, ó. Olha os stops aqui, ó. Olha os jaules das pontas, tá vendo? Cada uma tem um jaule. E o stop, ela já vem com o stop. Você precisa trabalhar com esse stop aqui, para que você não cause um acidente com hipoclorito dentro da região periápice do paciente. Aqui, ó. Vai fazer o quê? Debridamento dessa região. Você vai vir nessa área aqui, vai fazer, ó, aqui, ponto de flutuação. Onde está o ponto de flutuação? Aqui. Então, você vai fazer a incisão nessa região. Fez a incisão, penetrou ou com uma cureta ou com uma tesoura um pouco aberta, faz o movimento de você soltar essa área, e aí você pode entrar com a cânula aqui de endo e sugar toda essa região. Vai sugar toda essa região. Olha aqui, ó. Fez o corte, remoção de pus. Isso aqui é quando você vai deixar drenando de um dia para o outro. Eu quero deixar drenando de um dia para o outro. Você vai cortar um pedacinho do lençol de borracha, vai fazer com ele igual se estivesse fazendo igual um canudinho. Igual um canudinho. Vai deixar dentro dessa incisão que você fez e dar um ponto aqui, ó, para prender ele. E vai dar um pontinho para prender. E deixa essa região semi-aberta para ficar drenando esse pus. Caso qual o antibiótico de escolha? Aí também, pessoal, vai depender do sistema imunológico do seu paciente. O paciente que tem o sistema imunológico debilitado, o paciente que está debilitado, eu prefiro entrar com amoxicilina mais ácido clavulânico. Paciente que chegou com edema muito grande, edema muito volumoso, febre constante, eu vou entrar com esse medicamento aqui. Paciente não teve febre, está só com edema, o edema é volumoso, eu entro com a amoxicilina. Paciente alérgicos à penicilina, clindamicina, 300 mg de 6 em 6 horas, ou azitromicina, 500 mg uma vez ao dia, ou eritromicina, 500 mg de 6 em 6 horas. Repetindo, só vou entrar com antibiótico terapia se eu tiver um quadro sistêmico, uma comorbidade no meu paciente, paciente cardiopata, paciente problema hepático, paciente com algum distúrbio sistêmico, ou edema generalizado, edema muito volumoso e febre. Fora isso, eu vou fazer tratamento local, debridamento total do canal, vou fazer drenagem cirúrgica, se possível. Drenagem cirúrgica, se possível. Então, vamos lá. Como a gente falou, quando eu vou usar o antibiótico? Há o desenvolvimento de edema generalizado e difuso. Há o envolvimento sistêmico, febre, mal-estar, inflamação dos gânglios linfáticos, impossibilidade de agir localmente. Por exemplo, às vezes o paciente está viajando, às vezes você está viajando, o paciente fez uma chamada de vídeo, aí, beleza. E casos de infecção persistente. Casos de infecção persistente. O que é casos de infecção persistente? Você fez o tratamento local, você fez a drenagem cirúrgica, o paciente foi embora para casa, continua drenando. Você fez só o tratamento local, o paciente foi embora para casa, aumentou o edema, continuou com o edema continuou. Aí você entra com antibiótico. Ou casos de uso profilático. Paciente cardiopata, por exemplo, você vai fazer a profilaxia antibacteriana nesse paciente. Beleza? Quando não vou usar? Abscesso em fase inicial. Abscesso crônico, presença de fístula. Abscesso intraoral sem edema facial. Não teve o edema facial ainda. Então, nesses casos, não há necessidade de eu entrar com antibiótico. Eu vou trabalhar via sistêmico e, às vezes, um analgésico nos primeiros dias pós-tratamento de urgência ali do meu paciente.
certo? E aí nós vamos entrar, deixa eu ver aqui. Galera, vamos deixar parte de fístula para a aula 3. Combinado? Vamos trabalhar fístula na aula 3. Então, a gente fecha abscesso, fechamos abscesso e vamos trabalhar fístula na próxima aula. Então, abscesso, novamente, nós temos 3 fases. Fase inicial, fase em evolução e fase evoluída. Fase inicial e fase em evolução, na maioria das vezes, você não vai trabalhar com antibiótico. Como que eu vou tratar esse paciente? Primeiro, eu vou fazer os testes, vitalidade pulpar, palpação, percussão. E identifiquei qual é o dente, eu vou radiografar esse dente. Depois da radiografia, eu vou fazer a intervenção local nesse dente, tratamento local. Vou remover todo o teto da câmara pulpar. Vou fazer o acesso total aos canais. Vou debridar esses canais de forma desinfectante. O que é isso? Eu vou trabalhar terço cervical primeiro, depois terço médio, depois terço apical. Consegui trabalhar terço apical, se possível, vou fazer uma pequena ampliação do forame apical, para que eu consiga remover a maior quantidade possível de bactérias. Eu tenho que lembrar o seguinte, eu estou numa guerra, eu estou trabalhando contra a bactéria, que é um ser vivo que, a partir do momento que eu acessei esse canal, uma bactéria vai mandar sinal para outra e elas vão começar uma reprodução maior. Elas vão começar a se reproduzir de forma mais rápida. Elas vão começar a liberar mais endotoxinas, porque é o modo de defesa operante dela. Se ela foi agredida, ela vai agredir. Então, eu preciso fazer uma limpeza eficiente e, se possível, completa desses canais. Fiz a limpeza completa, consegui ampliar o forame, posso trabalhar com medicação intracanal, hidróxido de cálcio, PA, mais glicerina. Não fiz a ampliação do forame, fiz só um debridamento, fiz só uma penetração desinfectante dos canais. Eu vou ou preencher esses canais com hidróxido de cálcio, com hipoclorito, ou eu vou usar o paramono. Se tiver a possibilidade de penetrar com um cone de papel absorvente com paramono, pode também. Cone de papel absorvente dentro do canal com o paramono. E bolinha de algodão na câmara pulpar, e aí você vai fazer a colocação do seu selamento entre consultas, né? O seu curativo ali. Ou ionômero de vidro, né? Pode ser o ionômero de vidro, que ele vai vedar bem ali. Se o paciente for procurar rápido o endodontista, ou se você conseguiu marcar rapidamente com o seu endodontista, pode usar o Ville-Ville, né? Pode usar uma restauração obturadora. Vai depender do tempo, tá? E o ionômero de vidro age muito bem. Eu acho que é um bom selamento aí. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dessa segunda parte da aula de urgência. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês a gentileza de compartilhar esse vídeo, né? E se inscrever no nosso canal aí, dá um ok, não gostou, dá um dislike, me diz o que está faltando, né? Comenta aí o que você achou dessa aula, comenta aí como que a gente pode melhorar essa aula, agregar mais conhecimento a essa aula aí. Se você tiver mais alguma dúvida em relação à endodontia, bota aí no comentário, tá? Compartilha isso com outros colegas dentistas, fazer com que esse vídeo possa chegar na maior quantidade possível de dentistas nesse nosso país. Beleza, galera? Vai no sininho ali também e marca o sininho para você receber nossas outras aulas. Certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, um grande abraço, tá? 44 minutos de aula, acho que já tá legal. Ficou até grande demais. Vou preparar a parte 3 aqui e logo, logo vou estar colocando no canal. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.